Olá, vamos falar um pouco sobre o artigo A Química das Cores, uma oficina temática para o ensino e aprendizagem de Química. Esse artigo foi escrito pelas autoras Ângela Renata Kreisig e Maria Elisa Fortes Brabant. O grupo é composto por Bárbara, Melissa, Rebeca e Wesley. Os objetivos da oficina proposta pelo artigo é de relacionar a temática cores com o cotidiano dos estudantes, abordar o experimento de Newton sobre as cores, como ocorreu a sua percepção e a sua relação com a luz, interpretar o espectro eletromagnético e o disco de cores, estudar os corantes orgânicos, os elementos químicos do bloco D e realizar experimentos para auxiliar na compreensão dos diversos conteúdos abordados na oficina. Temática e contextualização. O tema escolhido para a oficina foi Química das Cores, relacionando a química com a geração de cor e luz. Ela foi desenvolvida em 2 turmas da 3ª série do ensino médio do período noturno de uma escola estadual localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As 2 turmas eram compostas por 29 estudantes, sendo que no total 23 deles participaram do início ao fim da oficina. A oficina foi dividida em 3 grandes momentos pedagógicos. O primeiro momento foi o da problematização inicial. Teve como objetivo conhecer as concepções prévias dos alunos. E para isso foi aplicado um questionário com 3 questões, uma questão alternativa sobre a relação da luz com a cor, uma segunda que era dissertativa sobre a relação entre o comprimento de onda, energia e frequência com a cor, e uma última que questionava os fatores químicos para o nitrato de níquel apresentar a cor verde. Em seguida, eles apresentaram algumas imagens coloridas no projetor, fazendo algumas problematizações sobre a presença da cor no cotidiano, a presença dela nos objetos, na natureza e na química em si. E para finalizar esse primeiro momento, os estudantes realizaram um experimento chamado decomposição de luz, usando um prisma de vidro óptico e um espectroscópio caseiro. E nessa prática, os alunos tiveram que direcionar cada um desses equipamentos sobre uma lâmpada fluorescente e observar as diferentes cores formadas. E eles também tinham que anotar a ordem das cores que eles visualizaram. Já no segundo momento pedagógico, os estudantes foram apresentados aos embasamentos teóricos, que também envolvem biologia e física, para compreender a fundo a temática das cores aplicada à química. Os conteúdos apresentados foram experimento de Newton sobre cores, luz e visão, espectro eletromagnético, frequência e energia, disco de cores, corantes orgânicos, diagrama de níveis de energia e o bloco D da tabela periódica. A aplicação do conhecimento foi realizada em 2 etapas, a primeira com 2 atividades investigativas. Na atividade inicial, foi construído um equipamento com caixa de sapato e CD, como visto na imagem abaixo. Nela, amostras coloridas de soluções de íons de metais de transição foram colocadas e uma lanterna posicionada no feixe incidiu sobre a amostra. E no CD é mostrada a cor que representa o comprimento de onda absorvido. Por exemplo, na coloração vermelha foi possível ver a cor verde, sua cor complementar no disco de cores. Na segunda atividade, os estudantes utilizaram soluções de 2 corantes alimentícios em concentrações diferentes e direcionaram feixes de luz de um laser vermelho e verde, sendo possível visualizar a absorção seletiva dessas cores. Na última etapa de aplicação do conhecimento, os alunos receberam um questionário final para relacionar os assuntos abordados anteriormente. A primeira e segunda questão foram as mesmas do questionário inicial, com exceção do item C na 2, que agora pede a relação matemática entre comprimento de onda, energia e frequência. E por último, uma questão sobre configuração eletrônica e orbitais D. Para a primeira categoria, as autoras analisaram a questão 1 dos questionários sobre a relação entre luz e cor por meio de uma questão objetiva. A questão apresentava 5 alternativas, sendo que apenas a opção B estava correta, que diz: cor e luz apresentam grande relação, sendo que quando falta luz, não enxergamos as cores.
O gráfico abaixo mostra as alternativas escolhidas pelos estudantes, e é possível observar que no questionário inicial os estudantes ficaram confusos e apenas 2 interpretaram a questão corretamente. Já no questionário final, a maioria dos estudantes assinalaram a alternativa correta, ou seja, a oficina foi sim importante, pois possibilitou aos estudantes uma melhor compreensão sobre luz e cor. Para a segunda categoria, as autoras analisaram as duas questões semelhantes relacionadas ao espectro eletromagnético e, a partir das questões, selecionaram 5 itens para análise. Os itens analisados partem da identificação em relação com a temática cores, até a interpretação do espectro eletromagnético em relação à frequência, energia e ao comprimento de onda. A respeito do item A, presente no questionário final, a maioria dos estudantes conseguiu identificar o espectro eletromagnético. Quanto ao item B, que investigava os estudantes sobre a relação existente entre o espectro eletromagnético e as cores, dos 23 estudantes, 18 conseguiram fazer relações no questionário final. Com base nos itens C, D e E, presentes no questionário final, que são referentes respectivamente à frequência, energia e comprimento de onda, muitos estudantes tiveram dificuldades em discutir. Um dos itens menos discutidos foi o da energia. A compreensão e interpretação do espectro eletromagnético requer entendimento dos itens que foram mencionados. No entanto, mesmo após os estudantes participarem da oficina temática que tratou sobre este assunto, os mesmos apresentaram dificuldades em interpretar adequadamente o espectro eletromagnético no questionário final. Com isso, as autoras acreditam que um dos motivos que dificultou o entendimento do espectro eletromagnético foi o seu elevado nível de abstração e complexidade do conteúdo. A última categoria analisada é referente à compreensão da cor em soluções iônicas de metais de transição. Para esta categoria, as autoras analisaram duas questões semelhantes presentes no questionário inicial e final. No gráfico são apontadas as justificativas dadas pelos estudantes em relação à presença de cor em soluções iônicas de metais de transição. No questionário aplicado inicialmente, nenhum estudante soube explicar corretamente essa questão, por meio dos aspectos científicos envolvidos. Porém, no questionário final, a maioria conseguiu relacionar com a presença de elétrons nos orbitais D, parcialmente preenchidos. Um estudante apenas não conseguiu explicar, e o outro confundiu e mencionou que a presença de cor era devido à ausência de elétrons nos orbitais D. Com base na evolução das respostas dos estudantes no questionário final, as autoras consideram que a realização da primeira atividade experimental, no terceiro momento da oficina temática, bem como as explicações realizadas durante a oficina, colaboraram de forma positiva no entendimento da presença de cor em algumas soluções iônicas de metais de transição. As autoras concluem que a oficina temática A Química das Cores foi importante para o desenvolvimento de conteúdos científicos. Isso foi evidenciado pelos resultados obtidos nessa pesquisa. Além disso, a abordagem temática das cores, por meio da oficina temática, possibilitou relacionar, além dos conteúdos de química, conteúdos de física, devido à temática estudada ser interdisciplinar e depender de conceitos científicos de várias áreas da ciência para sua compreensão. Os resultados obtidos as permitem afirmar que o ensino de química pode ser favorecido com a utilização de diferentes estratégias metodológicas, como no caso das oficinas temáticas. A abordagem da temática cores possibilitou que os estudantes fizessem relações com seu cotidiano. Obrigada por assistirem ao vídeo e até a próxima!